Fala, mestre Dani, beleza? Vamos lá. Vamos lá para nossa versão da primeira versão, né, da cozinha. Então, né, mantive aqui ainda os limites da planta e comecei com um desenho mais um layout um pouco mais básico aqui da cozinha. A cozinha, né, estilo corredor. Na verdade, tem um detalhe aqui que é o pé direito, né? Acho que essa região aqui, o pé direito é um pouco mais baixo por causa do rebaixamento, né? E aqui é um pouco mais alto. Mas isso é detalhe. Então, vamos lá. Parte do que a gente conversou eu coloquei, parte eu não coloquei, mas eu vou tentar comentar aqui. Deixa eu só ver aqui. Isso. Questão de tamanho da cozinha. O que é possível fazer, né? Logicamente, cozinha tipo corredor. Do jeito que eu dispus, né, os itens, e inclusive com o tamanho da bancada, a gente fica com um espaço aqui mais ou menos de 85 centímetros. Só para vocês terem uma noção da área de circulação. Então, começando, né? Aqui nessa região, né? Próxima à porta, entrada, né? Geladeira. A gente vem complementando com os aéreos, né? E do jeito que eu desenhei, a gente vai até o fim, né? Na região do aquecedor. Na parte inferior, né? Se for possível, né? Creio que, já, pelo que eu vou comentar, né? Eu já iria sugerir a troca da pedra por uma pedra mais larga, pelo menos 60. Se puder 62, ia ser interessante. Porque lembra que vocês comentaram que no futuro pode ser necessário a troca do, do fogão por um cooktop, né, com forno embutido. Então, o forno embutido ele requer uma profundidade maior, né? Então, eu não posso simplesmente aumentar a profundidade da caixa da marcenaria. Eu preciso que a pedra também acompanhe, senão fica esquisito, né? Então, é esse detalhe aqui. Essa pedra aqui, ela vai estar associada ao tipo de elétrico que vocês vão usar no futuro. Então depois pense com carinho, que aí, de acordo com a intenção futura, a gente já projeta para tu não ter que trocar essa pedra depois. Então beleza. Geladeira. Aqui, se possível, a gente desloca, né, a cuba para uma das laterais. A cuba centralizada, você mata um espaço da pedra. Sempre interessante deixar o mais próximo da borda, né? Aí na parte interna, né, depois a gente pode discutir melhor. Divisão aqui com a prateleira. Quatro gavetas. A gente pode usar corrediças com amortecimento, invisível. Aqui a gente pode nichar, né, como a gente conversado, para já ficar já os divisores de talheres. Depois eu posso simular um pouco melhor aqui. Opa, um pouco melhor para vocês entenderem. Que aí fica mais bacaninha, né, para organizar as coisas. Beleza? Pá, 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 fechando. Aqui na região é aquele nosso porta-temperos que a gente opa, que a gente comentou, né? A gente consegue fazer. Aí no caso aqui eu faria em marcenaria. Ele fica aqui com duas baias, né? Para dispor vinagre, azeite, óleo. Esses itens, né? Que eles são pequenos no diâmetro, mas altos, né? Aqui no comprimento. Dá para fazer. Essa trave aqui a gente pode colocar para um lado ou para o outro, né? Que facilita aqui a área do cozimento, tá bom? Então é possível a gente encaixar. Vem o fogão, aqui com o fogão exaustor. Na parte inferior dos aéreos, aquela nossa ideia do LED, né? LEDzinho passando. Encaixe aqui do sugar. Os aéreos vêm complementando. Aqui a gente começa com uma báscula, né? É aquela que abre para cima. E o restante portas de giro, né? Porta de abertura frontal. Abertura lateral. Aqui o nicho para o micro-ondas. A depender do modelo, a gente ajusta aqui também o nicho. Deixa aqui só para a gente não esquecer. Mas aí mantendo uma certa proporção, né? Tanto aqui nas linhas e larguras de porta. Inclusive a gente pode desencontrar essas linhas, mas estou só conversando primeiro aqui as possibilidades de layout. Que aí, de acordo com as intenções ou com as inspirações, eu começo já a ajustar também. Aí no caso aqui, a divisória da parte da cozinha para a lavanderia, eu coloquei um vidro.
Pode ser um vidro jateado, vidro translúcido, tal, que ajuda a quebrar e também proteger, né? Inclusive, dependendo, pode até aumentar um pouquinho essa bandeira. Opa, pode fazer piso teto ou fazer só um pouco levantado, né? Aqui na altura da marcenaria. Inclusive, eu lembrei de um detalhe aqui que eu não desenhei, mas eu já vou deixar marcado. A gente pode, já que os armários, né, eles são suspensos, essa parte aqui inferior a gente não perde. Lembra aquele papo do vassoureiro? A gente pode deixar esse vassoureiro aqui embaixo, mas aí um pouquinho recuado, né? Que eu deixo um puxador aqui discreto. Quando precisar, é só puxar. Que aí no caso aqui, né? Logicamente não vai ser reto assim, né? Vai ser. Deixa eu até desenhar aqui logo. Para. Pronto. Pronto, assim tá bom. Que aí a gente consegue, né? Colocar aqui rodo, vassoura, pano de chão, esses itens, né? Que a gente gosta de esconder. Beleza? Que aí fica guardadinho lá. Aqui, a gente fazendo ele recuado, é legal, né? Inclusive deixar esse recuo para encaixar o pé aqui por debaixo do balcão, né? Para você não ficar naquela posição de caranguejo aqui, né? Meio curvado para frente, para poder utilizar. Porque se você não conseguir encaixar o pé aqui, o pé fica para trás e o corpo fica distante, né? Você acaba estressando um pouquinho aí os deltoides e os ombros. Então é essa questão. E nos outros módulos, né? A gente segue aqui dividindo de acordo com a necessidade. A gente pode botar aqui, né, um porta-pratos também, deixar ele embutido na marcenaria. O LED a gente já comentou. Aquela divisória. E aqui mantive, né? Ideia de repente da máquina, né, com tanque. Se trocar esse tanque por um tanque de embutir, dá pra gente colocar uma marcenaria aqui. E vira mais um armário nessa região. Na parte aqui da lavanderia são armários mais estreitos. A gente pode também ajustar aqui a profundidade de acordo, inclusive as prateleiras. E esse aqui está com cara de armário, mas na verdade ele ia ser só uma armação para a gente esconder o aquecedor, né? Que aí a gente deixaria aqui onde está em preto, seria os rajos, né? Fazer uma porta frisada para a gente não comprometer a ventilação. De repente deixaria até uma lateral aqui em aberto, tal, para ele ficar bem ventilado, né? Questão do gás, etc. Tá bom? O que eu já de antemão não coloquei? Aquela torre de eletros. Dá para encaixar? Dá. Mas aí vai começar as concessões. Que aí, para eu encaixar uma torre, eu vou ter que pelo menos roubar aqui uns 35 centímetros, 40 de espaço da pia. Que aí, diminuindo esse espaço, deixa eu fazer aqui uma torre de 350, mais ou menos isso aqui. Fazendo uma torre aqui, deixa eu botar uma cor aqui para ficar diferente. Lembra aquela torre com os eletros, com LED? A gente pode tentar encaixar, né? Depois não, né? Nas próximas versões. E logicamente a gente vai ajustando o tamanho da pedra. Que aí, né, começa um elemento concorrer com o outro. Do jeito que eu desenhei inicialmente, a pedra está com 1,70 m, mais ou menos. Se colocarmos a torre, ela vai ficar com 1,35, 1,40 mais ou menos de comprimento. Então, depois se me digam o que acha mais interessante, conveniente, que aí a gente vai ajustando de acordo aí com a necessidade. Em paralelo a isso, a gente pode também tentar, mas aí vai de novo, né? De acordo com os itens, de acordo com as necessidades, fazer um armário bem estreito. Deixa eu tirar aqui o piso. Pronto. Aí, opa.
fazer um armário bem estreitinho, mais ou menos uns 20, de repente que no limite da pedra. Ah, tudo bem. Para. Um armáriozinho fininho, né? Que aí acontece. É objetos tipo detergentes, de novo, né? Objetos parecidos com latas e objetos azeite, como vou dizer, latas de batata Pringles, enfim. Esses itens menores, eles caberiam aqui. Parece um armário pequeno, mas ele cabe bastante coisa. E ele também poderia servir de apoio na hora do cozimento. A gente pode fazer de repente ele até um pouquinho mais estreitinho, bem no limite mesmo desse tipo de item, né, com portas aqui na parte inferior e uma prateleirazinha bem, né, uma bancadinha fininha, que aí serve, né, aqui para poder auxiliar aqui no dia a dia, ou até mesmo, né, enfim, dependendo do tamanho ou de quanto vocês queiram sacrificar aqui na cozinha, pode virar uma bancada de café. Então, assim, é algo que vocês podem ir aí, né, amadurecendo a ideia para o corpo do ambiente começar a tomar uma forma conforme, né, tanto o layout, desenho e as necessidades. Aqui por último aquela ideia, né, é tudo branquinho e eu sugeri que só um madeiradozinho no nicho do micro-ondas só para a gente tentar quebrar um pouquinho aqui o branco. A gente pode usar os puxadores tipo cava, né, aqui nas portas e gavetas, né? De repente na cava a gente usa a mesma tonalidade aqui do madeirado, que aí ajuda a compor, né, aqui a tonalidade, né, da madeira em todos os módulos e permanecendo todo mundo branquinho também, tá bom? Depois me diga o que acharam, estou desenhando os próximos ambientes e vou começar a subir os vídeos aqui e vou deixando com os senhores. Forte abraço!